Você está no canal Manual de Sobrevivência de uma Mãe. O meu nome é Luciana Mendes e hoje eu venho comentar um pouco com vocês a respeito do aprendizado do meu filho Diogo, com 13 anos, autista em grau moderado. Essa questão do aprendizado é uma coisa que é muito desafiadora para as famílias que têm filhos especiais, né, as mães atípicas, porque é um processo que às vezes é muito doloroso, né? Porque às vezes você quer complementar esse trabalho da escola, né? E não terceirizar tanto o aprendizado do seu filho, né? E trabalhar diretamente com ele, mas ele não quer você com esse papel. Então eu respeitei muito esse tempo do Diogo, né? Porque ele não queria que eu fizesse esse papel de estar ensinando a alfabetização. Ele ainda não é alfabetizado, né? E os conteúdos que são escolares, né? Mas chegou no momento que eu tive que colocar a mão na massa integralmente, que foi a pandemia, né? A gente se viu sem escola, sem terapias, e aí eu fui buscar informações de como fazer essa alfabetização. Eu vi pelo método fônico um método muito eficaz, principalmente para os autistas não verbais. Foi a partir daí que ele começou a verbalizar os fonemas, né, as famílias silábicas. Então é muito interessante esse método. Eu trabalho também muito na visão da antroposofia, que é a filosofia da pedagogia Waldorf, né? Respeitando esse ritmo individual de cada pessoa, esse desejo interno também de cada pessoa, porque isso aí faz com que o aprendizado saia de forma mais natural. Então a gente tem que perceber, quando a gente vai oferecer uma atividade, como motivar essa criança a se interessar a essa atividade. Criações de hábitos, né? Pode ser que no início não ocorra, como não ocorreu comigo. Eu me sentia muito frustrada quando meu filho era menor, que ele se esquivava de fazer alguma atividade proposta pela minha pessoa. Mas na pandemia foi uma grande oportunidade que eu tive, né, de assumir isso integralmente, né? Mas eu não faço esse ritmo igual ao da escola, né? Deixa a escola fazer o seu ritmo e eu faço o meu ritmo aqui em casa. Então, hoje em dia, o meu filho, na alfabetização, ele já saiu dessa questão da apresentação das letras, né? Dos fonemas, de cada consoante. Ele já assimilou essa parte das famílias silábicas, né? De juntar a consoante com as vogais. Então ele agora está começando, bem no início mesmo, bem no princípio, a questão de formar palavras com sílabas simples. E essa formação de palavras com sílabas simples foi assim bem complicada, porque sai de um polo, né, de ba, a, ba, be, bi, bo, bu, para formar palavras, pegar uma sílaba e juntar com outra sílaba. Isso na cabeça dele foi muito complicado. E aí eu fui oferecendo atividades, tentativa e erro, porque cada ser humano é um ser único. E eu fui oferecendo atividades, e aí eu fui vendo que tipos de atividades ele se sentia mais na zona de conforto e outras que eram mais desafiadoras para ele. E aí eu comecei a perceber que exercícios de completar palavras com sílabas simples para completar só com as vogais, ele ao mesmo tempo estava completando, fazendo uma atividade, ao mesmo tempo ele estava visualizando essas palavras. Isso é oferecido repetidas vezes, inúmeras vezes. Eu fiquei o ano de 2020 inteiro só apresentando as letras do alfabeto, né? Principalmente as consoantes. O 2021 e 2022, família silábica direto, repetindo, chega até enjoava, né? Mas eu não fico direto, eis que é a questão do ritmo
que é interessante entender como que é dentro de uma casa. Você não pode fazer a sua casa uma escola. E aí eu fui percebendo isso, e isso que é interessante, porque tinha momentos que eu até conseguia fazer, por exemplo, juntar uma atividade doméstica e colocar conceitos de matemática ou alguma palavra. Se eu fosse fazer um bolo, por exemplo, com ele ia entender que ele estava fazendo um bolo e ia apresentar a palavra. Colocaria uma atividade junto com uma outra que seja doméstica. Mas como fazer no dia a dia? Nem todo dia eu vou fazer bolo, né? Nem todo dia eu vou estar fazendo coisas que são assim mais elaboradas. Porque não dá, né? É impossível ter uma vida saudável com alimentação, fazendo comida, fazendo autocuidado, né? Pensando numa saúde integrativa, pensando em todas as atividades que ele faz fora e ainda elaborar coisas muito estruturadas. Então eu fui entendendo a minha rotina diária e fui inserindo dentro dessa minha rotina que eu já faço as atividades com ele. Então eu vou mostrar para vocês algumas atividades que eu iniciei agora em 2023, né? Que são de numerais, né? Porque na antroposofia, né, na pedagogia Waldorf, a gente, quando vai ensinar uma criança ou uma adolescente, a gente trabalha por épocas, né? A educação que a gente tem no nosso Brasil, né, que não é da antroposofia, ela é muito conteudista. Então você vai, eu sou professora, né? Então o professor é obrigado a pipocar vários conteúdos durante a semana para aqueles alunos ali, e para o aluno assimilar um monte de conteúdo na mesma semana, geografia, história, matemática, entendeu? Português, é muito complicado. Você tá colocando todos esses conteúdos ao mesmo tempo, você não vai conseguir aprofundar, você não vai conseguir realizar muitas atividades com aquele mesmo conteúdo, porque o importante é o fazer, né? Na prática, né? Que é o que a gente na antroposofia, né? A gente fala que é o sentir, né? O vivenciar, né? Alguma atividade. Se você não está repetindo de várias formas esse mesmo conteúdo, mas com outros tipos de trabalhos propostos. Então, o que eu faço com meu filho? Eu vou oferecer para ele, entre uma lavada de louça, entre um preparo de uma comida, eu ofereço para ele uma atividade. Tudo isso já foi elaborado anteriormente, né? A atividade, eu já sei em que ponto que ele está em relação ao aprendizado. Então, e na época, no caso agora, a época da matemática, que eu estou esse mês de janeiro todo, início de fevereiro, também fiquei direto só na matemática, e agora em março eu vou para a parte da alfabetização de novo. E por incrível que pareça, você jura que ele não lembra de mais nada, porque o cérebro dele descansou, né? Deu uma pausa muito grande naquilo ali, e quando você retoma naquele mesmo ponto que você parou, ele lembra de tudo. É muito interessante isso, lembra exatamente de tudo. Então, eu fui construindo desde do início da pandemia, né, que eu tive que assumir digamos, protagonismo, né, dentro de casa com relação ao aprendizado dele. Ele conseguiu se desenvolver, né, e caminhar com conteúdos um pouco mais complexos.
é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que demora sim, mas você percebe que houve uma caminhada. Então, eu uso muito, eu vou explicar depois, vou mostrando as imagens. Eu uso também muito desenho com ele, desenho com palavras, desenho com a contagem, né? Então eu trabalho muito o movimento da mão também, o movimento correto de cada, por exemplo, no caso dos números, o movimento correto de cada número para poder desenvolver esse traço. Então assim, é muito gratificante. Isso respeitando o ritmo, né? Entre uma lavada de louça e entre preparo de uma comida, eu ofereço uma atividade para ele. E aí, uma coisa que é interessante, porque sentar à mesa para fazer uma atividade depende muito do interesse dele. Mas essas atividades que eu estou construindo aos poucos com ele, com a alfabetização em matemática, tem dado mais certo eu levar a atividade até onde ele está. Ele está brincando livre lá fora, está no balanço. Eu chego lá, Diogo, ó, um trabalho, vamos fazer o trabalho. E aí eu utilizo muito isso aqui, ó. Eu utilizo uma lousa como uma prancheta, né? E aí eu levo a atividade lá para ele. Isso foi formado um hábito, né? E ele entende que aquele momento ele tem que se concentrar naquela atividade. Ele para o que está fazendo e se concentra na atividade. Demora muito tempo? Não. É um tempo curto, dependendo do tipo de atividade e dependendo também do interesse pela atividade. E dependendo do dia também, às vezes a pessoa não está muito afim, isso acontece, isso é normal, mas o que eu quero deixar bem claro que é possível sim, né? E é uma coisa que a gente deve construir sem ansiedade, né? Estando muito presente perto dele, né? Esse estado de presença também é muito importante, né? Para poder perceber as nuances que ele demonstra com a linguagem corporal, com a linguagem não verbal, que são os gestos, né? Os olhares. Então, a gente consegue perceber que tipo de atividade a gente pode estar lançando e outros que não vale a pena. Então é um trabalho totalmente empírico. Então eu estou numa delonga enorme. Eu vou mostrar para vocês algumas atividades para vocês terem uma noção. Então, eu sempre coloco o modelo do lado esquerdo, e aí essa é uma atividade, né, que eu não coloco a numeração, ele já sabe, já entendeu que tem que colocar o número aqui, e aí eu vou ajudando a ele, porque ele tem bastante ansiedade de contar muito rápido, então eu faço com que ele conte bem devagar cada florzinha dessa, e aí ele coloque a numeração lá, e depois ele vai representando, observando essas florzinhas para poder colocar do lado direito. Isso facilita bastante, porque o aprendizado ele é muito mais efetivo quando a gente tem um exemplo, né, um modelo onde a criança pode ter um ponto de partida, né, um norte. Então, pessoal, esse caderno aqui do Diogo eu iniciei em janeiro de 2023, né? E aí tem várias, vou até folhear rapidamente, tem várias atividades com numerais, ó. Ditado de 1 a 40. Esses números aqui que estão maiores são os números que normalmente ele tem maior dificuldade para poder ele fazer o desenho do número. Então vocês estão vendo aqui na metade da folha, do lado esquerdo foi o número que eu desenhei, o modelo vai estar aqui.
e sempre do lado direito ele faz o desenho. Isso porque ele já alcançou uma habilidade de imitação. Então isso tem facilitado no processo de aprendizagem dele. Entendeu? Então, pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, por favor, curtam, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que a plataforma do YouTube reconheça que esse conteúdo é relevante, tá bom?